No programa de hoje, os números de fechamento do mês de dezembro de 2020, uma entrevista com o balanço de um ano difícil, mas positivo, e o Fenalto Fan. Olá pessoal, está começando o primeiro programa da Fenalto TV no ano. Feliz 2021 a todos! Que seja um ano repleto de bons negócios para todos nós da nossa categoria, mas claro, com foco na nossa saúde. Se cuidem! Para começar então o nosso ano de 2021 aqui na Fenalto TV, eu chamo para conversa o assessor de imprensa da Fenalto, Jorge Mussolini. Mussa, o que você destaca desse fechamento do mês de dezembro de 2020? Olá, você que acompanha o mercado de veículos seminovos e usados aqui na Fenalto TV. No começo desta semana, a Fenalto divulgou o resultado do mês de dezembro, com uma média de 72.500 carros comercializados todos os dias, resultando num volume 13,1% maior do que o registrado no mês de novembro deste ano. A outra boa notícia é que o resultado deste mês de dezembro foi 23,6% maior do que o resultado do mesmo mês de 2019, ou seja, antes da pandemia. A Fenalto continua muito otimista com relação a esses resultados positivos e espera que o mercado acompanhe o desenvolvimento da economia, que vem se recuperando gradativamente, apesar da epidemia continuar ainda intensa. A gente se vê. Um abraço. O último mês de um ano complicado teve resultados mais uma vez positivos, o que nos traz muito otimismo para esse novo ciclo que se inicia. E você, o que espera desse ano de 2021 para o seu negócio e para o nosso mercado? Comente aqui no vídeo. No quadro de entrevistas de hoje, para inaugurar 2021 e o ano novo, a gente convida o conselheiro da Fenalto, Hélio Siqueira. O Siqueira é especialista nos dados do mercado e sabe analisar como ninguém o que aconteceu em 2020 para que a gente possa aprender com o passado e nos preparar melhor para o futuro. Siqueira, então conta pra gente como foi o ano de 2020 para o mercado de veículos seminovos e usados, considerando que foi um ano atípico. Foi um ano bem difícil, foi um ano que apresentou muitas surpresas, né? Surpresas negativas, né, com a pandemia, e surpresas positivas como reação à pandemia, né? A gente percebe um movimento, eu vou até mostrar aqui um gráfico para você ver, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, os volumes diários médios de janeiro e fevereiro de 2020, seguido de março de 2020. Isso está em linha com o que vinha acontecendo no final de 2019, né? Então, esse 60 mil é um número bom, é um número acima do que era a média de 2019, né? E foi um número bom, considerado muito bom para a categoria na primeira quinzena de março, né? Aí veio abril, fechou tudo, né? Chegamos a 83% de diminuição do volume feito em abril, e depois começou a recuperação, né? Começou a recuperação, em maio chegou a 22 mil, 34 e assim por diante. E chegamos em agosto já a um número muito parecido com a primeira quinzena de março, que já era o melhor volume que nós tínhamos, né? E dali para frente só subiu. Chegamos a 32% acima de janeiro e fevereiro, né? 20% acima da primeira quinzena de março, né? No final de 2020. Então, são números muito representativos, muito importantes. Houve uma recuperação, não se chegou a se recompor totalmente o volume de 2019, como nós vamos ver adiante, né? Mas foi um ano muito estranho. A gente tem aqui um outro gráfico que mostra exatamente aqueles números representados graficamente, né? Nós temos aqui a média de janeiro e fevereiro, a primeira quinzena de março, e aí temos o buraco que teve aqui em abril, né? Que teve 83% de queda, e aí a recuperação, que foi literalmente em V, assim como caiu, subiu.
Lógico, levou um tempo, caiu rapidamente, mas e subiu rapidamente também, né? E chegamos aqui a dezembro com 70 mil, 72 mil de média diária de veículos transacionados. Isso em 2020. E como você avalia que o segmento enfrentou esse ano tão difícil? Isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente olha a reação do mercado, dos varejistas, dos nossos lojistas, né? Foi excepcionalmente corajosa e criativa, né? Se criaram processos de higienização, de agendamento para atender clientes com poucas pessoas, etc. Depois foram lançadas e se lançou mão da entrega do veículo, ou seja, o sujeito podia comprar totalmente o veículo por internet ou por videoconferência, como estamos fazendo agora, né? E a troca com troco. Todos esses foram, vamos dizer, ferramentas que foram utilizadas para dar a volta por cima, né? Ou seja, mostrou uma capacidade de adaptação do varejo muito importante, ou seja, se saiu à luta, né? Esse foi a tônica da questão, né? Se saiu à luta, se fez e se conseguiu esse resultado excepcional, né? E aí eu vou até mostrar aqui uma tabela, né? Você veja só, nós tivemos um resultado muito importante em 2020. Se você olhar bem, os veículos mais usados, ou seja, houve uma migração para os veículos mais usados, né? Você vê aqui, por exemplo, de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, 34% a mais nos veículos maduros, né? Contra só 7,6% a mais de 4 a 8 anos, né? 39% a mais nos mais velhinhos, né? Ou seja, houve uma migração para veículos mais baratos. Em contrapartida, houve também, pela escassez de veículos novos, houve também uma pressão sobre o seminovo, né? O seminovo ficou bem valorizado. Então, não se chegou a empatar o número, né? Mas você vê que novembro sobre dezembro já teve 14%. Se você comparar dezembro de 2019 com dezembro de 2020, mais 21,4%, são números expressivos, né? E que vem essa adaptação que estávamos falando antes, essa criatividade que foi exercida pelo varejista, né? Um segundo semestre super positivo no ano passado, expressa uma boa perspectiva para o ano de 2021? As expectativas são muito positivas, porque a gente vinha acompanhando semanalmente o crescimento das vendas, né? E todas as semanas eu no começo e depois você, íamos transmitindo pela Fenalto TV os resultados semanais, e todos eles sempre muito positivos, com raras e honrosas exceções, uma semana ou outra que falhou, mas todos eles com resultados muito positivos, inclusive em dezembro, né? Deve existir uma ligeira queda em janeiro, porque é um mês de férias, é um mês que não tem um 13º, etc., né? Então, é um mês pós dezembro, que é um mês com 13º e com uma massa de volume de recursos maior. Então, deve ter uma pequena queda em janeiro, mas as expectativas são muito positivas. E aí eu vou voltar a compartilhar aqui, se esse crescimento continuar, mesmo que lentamente aqui, né, nessa curva, nós vamos ter um 2021 bastante bom e, com certeza, comparado com 2020, ele vai ser bom porque nós tivemos esse buraco aqui, né? Esse buraco aqui que não foi totalmente compensado e que será compensado no tempo, né? E existe um movimento natural de troca com troco, desse ajuste da economia, né? E o veículo é um capital importante das pessoas, né? Tanto para o seu uso, mas também como valor para orçamento, né? Então, vamos dizer assim,
Essa queda de veículos para veículos mais usados, mais econômicos, por assim dizer, com capital menor, deve continuar existindo em 2021, com menor volume, mas vai se acomodando isso daí. E isso representa oportunidades de venda, né? Acredito que a produção de veículo zero deve normalizar, então nós vamos ter uma menor pressão no seminovo, mas continuaremos com resultados positivos para 2021. Essa é a expectativa que temos. E vale lembrar uma coisa, 8 estados, já em 2020, superaram 2019, em termos de volume de vendas, né? Então, esse é um dado importante, porque já tem 8 estados que conseguiram já ultrapassar a média de 2019 em 2020. Isso vai acontecer com os demais estados também, né? É uma questão de tempo, tem diferenças regionais, a pandemia se manifestou de maneira diferente nos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um impacto maior, Brasília teve um impacto grande também, mas os demais estados tiveram composições melhores, inclusive esses 8 que eu mencionei, né, que já passaram a média de 2019 em 2020. Muito obrigado e feliz 2021 para todos. E no primeiro Fenalto Fã do ano, vamos falar de evolução. Cada vez mais as telinhas de celulares penduradas no painel ou no para-brisa do carro vão dando adeus e lugar aos multimídias. Os sistemas embarcados de multimídia chegaram aos automóveis em meados dos anos 2000, como recurso visual para navegação via GPS. De lá para cá, essas telas evoluíram significativamente, a ponto de a função GPS não ser mais a única e talvez nem a mais importante proporcionada por esses gadgets. Fato é que os navegadores embarcados deram lugar para os aplicativos de navegação dos smartphones, principalmente depois que os sistemas Android Auto e Apple CarPlay se tornaram padrão em praticamente toda a indústria. Além de direcionar caminhos, os multimídias de hoje proporcionam espelhamento de diversos aplicativos de reprodução de música, rádios do mundo inteiro, ligações com a agenda do celular e até troca de mensagens por comando de voz. Então você lojista, fique ligado. O multimídia é um diferencial cada vez mais buscado pelos compradores de carro. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do primeiro programa da Fenalto TV nesse ano. Se inscreva aqui no canal, comente o que você achou do vídeo, compartilhe o link com seus amigos e associados e deixe o seu like aqui no joinha aqui embaixo. Obrigado pela audiência de sempre, um feliz ano novo para todos e até a próxima. Tchau!